estarem aí, estou muito feliz. Última aula, só os guerreiros sobrevivem. Meus queridos, física. A última aula, nesse momento a melhor aula. Crista, vale, amplitude. Conversei sobre isso contigo? Sim? Como é o nome desse cara aqui então, me conta? Frente de onda, coisa mais querida. Onda transversal, tudo bem para vocês? Onda longitudinal. Então eu devo ter te falado sobre o período, o tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Frequência, o número de oscilações que a onda executa em uma unidade de tempo. E devo ter te mostrado a equação fundamental das ondas, certo? Sim ou não? Falamos inclusive de alguns fenômenos rotatórios. Reflexão, a onda bate e volta. Se for uma corda, extremidade fixa, inverte a fase. Se era uma crista, volta em forma de vale. Extremidade móvel, aí já não inverte a fase quando reflete. Vimos ou não vimos? O chefinho chegou e falou: pô, Otávio, dá uma força aí, cara. De repente pega alguma coisa de Lazy Newton. Começamos Lazy Newton. Ótica, de repente, aí eu me empolguei e fui pra ótica, cara. Hoje eu fui olhar a apostila, não tem ótica. Porra, eu sou o rei do erro, cara. Só você mesmo. Mas não importa, a física não vai fugir da gente. Nós vamos ter que saber ótica. O raio de luz anda em linha reta. Os raios de luz são reversíveis. Se o raio de luz faz um caminho de ida, se tu joga um outro raio de luz no sentido oposto, ele vai fazer o mesmo caminho na volta. E se dois raios de luz se cruzam, eles não param nem para dar oi. Eles são independentes. Vimos? Te falei dos diferentes tipos de fontes de luz que existem. Comentei que as fontes de luz são incandescentes ou luminescentes? Não, né? Não falei dos tipos de luz, mas falei das leis da reflexão, certo? Te mostrei que quando tem uma superfície refletora, vem um raio de luz que atinge a superfície, a gente chama de raio incidente. Para medir como é que ele chegou na superfície, a gente pega a reta normal e mede o ângulo de incidência, e aí a gente consegue desenhar o raio refletido. Nós sabemos que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. As duas leis da reflexão nesta ordem. Confere a revisão até agora? Aí eu te mostrei o que acontece no espelho plano. Te mostrei que no espelho plano, se eu tenho lá um espelho, pego um objeto, aí eu mostrei os raios sendo refletidos e tudo, né? Aí eu te mostrei que a imagem fica a uma mesma distância do espelho. Hoje nós vamos chamar de P, posição do objeto, P', posição da imagem. Já tinha comentado isso, P e P'. Falei da câmera escura? Falei que tem um mini Otávio dentro do teu olho, de cabeça para baixo agora? Ah, então estou mais feliz. Características da imagem gerada por espelho plano, real ou virtual? Essa imagem é de verdade ou é uma alucinação do cérebro? Uma alucinação do cérebro, né? Tanto que ela está dentro da parede, a gente sabe que não tem nada lá dentro da parede, né? O espelho é fininho, né? Parece que ela está dentro do espelho. O que é isso? Não tem nada lá dentro. Ela é virtual. Ela é direita ou invertida? Direita, de cabeça para cima, assim como o objeto. Porém, se o objeto tivesse uma segunda cabeça virada para a direita, nós perceberíamos que a imagem tem a segunda cabeça virada para a esquerda. Isso a gente chama de reversa. Reversa. Poderíamos falar também que ela é simétrica em relação ao espelho, ou ainda enantiomorfa, para ficar bonito, né? Enantiomorfa. E também faltou uma característica, ela tem o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Acho que foi até aí que nós fomos, né? Te mostrei o que acontece quando eu desloco um espelho. Te mostrei a translação de espelho. Se eu desloco o espelho, a imagem desloca o dobro. Muito obrigado pela participação. Então essa parte a gente chama de translação de espelho plano. Eu fiz com letra ou com número a translação? Letra? Com número é bem mais fácil de digerir. Vamos usar o número para revisar. Se eu tenho um objeto que está a 2 metros do espelho, nós sabemos que a imagem também se forma a
Se eu mantenho o objeto onde ele estava e afasto o espelho de uma distância de 3 metros da posição original, 3 metros, qual é a nova distância entre o objeto e o espelho? Obrigado pela participação. 5 metros. E a imagem se forma quanto? 5 metros. Qual é a distância original entre objeto e imagem? 4 metros. Qual é a nova distância entre eles? 10 metros. Quanto que a imagem foi para trás? Se era 4 e agora foi 10. A imagem foi para trás 6 metros, porém eu só desloquei o espelho 3 metros. Isso me prova que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Tem um ônibus. O cara do ônibus, desrespeitando as leis de trânsito, colocou um espelho na traseira do ônibus. Um absurdo. Imagina um motorista desavisado, né, que de repente acha que tem um carro vindo na contramão ao olhar o espelho de relance. Não, jamais faremos isso. Mas tu está parado porque o ônibus passou o louco do ônibus com o espelho na traseira. Tu olha e te vê no espelho. E tu sabe que o ônibus está a 60 km por hora. Que distância, que velocidade teria a imagem? 120. Porque se a imagem se desloca o dobro do espelho, e isso deve ser instantâneo, né? Se tu tem um espelho na tua frente e mexe o espelho, tu não tem que ficar esperando para a imagem chegar, né? Tu mexeu o espelho e a imagem já está lá, né? Ou seja, isso ocorreu instantaneamente. Então isso me permite concluir que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Como o espelho estava a 60 km por hora, a imagem está a 120 km por hora em relação ao objeto parado. Eu que estava no ponto de ônibus parado. Mas imaginem vocês que não é um ônibus, é uma nave alienígena. E ela colou um espelho na traseira dela. Só que essa nave alienígena anda na velocidade da luz. Se a nave alienígena passa na velocidade da luz, eu, ao me olhar no espelho, perceberia que a imagem se afasta de mim com que velocidade? A velocidade da luz, né? Porque a velocidade da luz não pode ser superada, né? Lembram? Então tu vê, essa equação é uma falha nessa situação absurda, né? Se bem que espelhos não podem ser movidos na velocidade da luz. Nenhum objeto que tem massa pode atingir a velocidade da luz. E lá na física moderna nós veremos isso. Mas só para te mostrar, né, que essa fórmula falharia em situações extremas. Agora uma nova parte. Agora sim que é o novo, cara. Olha só quanto tempo eu gastei revisando. Novo. Rotação de espelho plano. Vamos ver o que acontece quando a gente rotaciona um espelho plano. Vamos imaginar que tem um espelho numa certa posição e eu vou pegar esse espelho e vou girar ele. Eu vou dar uma rotacionada nesse espelho. Vamos ver o que acontece com os raios refletidos? Olha só que interessante. Peguei meu espelho plano, estava numa certa posição horizontal. Que belo espelho. E peguei um raio de luz que atingiu o espelho com um certo ângulo. Nós sabemos que basta fazer a reta normal e nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esses ângulos devem ser iguais. Tranquilo? Só que eu peguei o espelho e pensei, esse espelho não está numa posição legal, vou mudar o meu espelho. E eu fui lá e girei o espelho, coloquei ele numa nova posição. Eu girei o espelho de um ângulo beta. Concordas que nessa nova configuração a luz vai atingir o espelho com um novo ângulo de incidência, né? Esse ângulo de incidência não é mais alfa, né? Quanto é esse novo ângulo de incidência? Tu aceita que já que a reta normal está presa no espelho, quando eu rotaciono o espelho de um ângulo beta, a reta normal rotaciona junto? Se eu giro o braço que é horizontal 30 graus, o braço que era vertical também girou 30 graus, né, já que eles estão conectados. Tudo bem para vocês? Já que eu abri de um ângulo beta, esse novo ângulo é alfa mais beta, aceitável? Era alfa, se eu girei de um ângulo beta, o ângulo aumentou. Aumentou de
dar número para te ajudar, mas eu quero forçar o teu cérebro. Ângulo alfa, giro a reta normal de um ângulo beta. Novo ângulo, alfa mais beta. Honesto pra caramba. Qual é o novo ângulo de reflexão? Alfa mais beta, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Qual é a distância angular entre o raio incidente e o raio refletido originalmente? Alfa mais alfa? Obrigado pela participação. Qual é o novo ângulo entre o raio incidente e o novo raio refletido? Quanto é alfa mais beta mais alfa mais beta? Obrigado, galerinha. 2 alfa mais 2 beta. Esse aqui, ó, essa direção aqui é a direção do primeiro raio refletido. Prolonguei ele. Essa direção aqui é a direção do segundo raio refletido. Deves concordar comigo que esse é o ângulo entre o primeiro e o segundo raio refletido. Qual é o ângulo que existe entre o primeiro e o segundo raio refletido? A distância angular. Sabendo que o raio incidente não mudou. Originalmente, o primeiro raio refletido fazia um ângulo de 2 alfa com o raio original. Agora, o novo raio refletido faz um ângulo de 2 alfa mais 2 beta. Quando que esse raio aqui se afastou desse? 2 beta. Parabéns para quem conseguiu me acompanhar até o final. Cara, se eu colocar número, o raciocínio fica idiota. E aí eu não estou te ensinando nada. Nobre é o raciocínio quando tu consegue fazer o raciocínio genericamente com letras. Álgebra, né? Lembra quando a álgebra apareceu na nossa vida no 7º ano do ensino fundamental? Meu Deus, alguns de nós sofreu muito. E como é importante a álgebra. Meu Deus. Resumindo, o deslocamento angular que os raios refletidos que vão formar a imagem sofrem é o dobro do deslocamento que o espelho, deslocamento angular que o espelho sofreu. Resumindo, se eu pego o espelho e rotaciono ele de 30 graus, quanto que os raios refletidos rotacionarão? 60, obrigado, o dobro. Ou por essa parte final dá para decorar que é o dobro, né? Quando eu faço alguma coisa com o espelho plano, acontece o dobro com a imagem. Cuidado com isso, hein? Espelho, está lá na parede, eu objeto. Se eu aproximo 2 metros do espelho, quanto que a imagem se aproxima do espelho? 2, né? 2, porque, cara, se algum dia tu correr pro espelho e a imagem chegar no espelho antes de ti, tu chama um padre, que é um espelho diabólico esse. Tu entende o que eu digo? Outra, espelho grande, ó, espelhão. Aí eu corro a 10 km por hora. Qual é a velocidade da imagem? 10 km por hora. Se a imagem sair correndo na tua frente, chama um padre, cara. Tu entende o que eu digo? Eu te dei uma aula para uma situação específica. O vestibular vai colocar uma situação levemente diferente. Para o cara que está um pouco distraidão, perceber, é aquilo que ele me explicou na aula. Uf, e vai no automático, crau. Toma cuidado, cara. Toma cuidado. Então, pensa. Se eu mexo o espelho, a imagem mexe o dobro. Se eu mexo o espelho com uma velocidade, a imagem se mexe com o dobro da velocidade. Objeto parado. Rotaciona o espelho, os raios refletidos rotacionam o dobro. E só. Não vem multiplicar por 2 em outras situações que é delírio. A parte mais legal para mim ainda nesse momento é o acoplamento de espelho plano. Acoplamento de espelho plano. Cara, como é interessante essa situação. É aquela história de pegar 2 espelhos e botar um próximo do outro. Uma maneira bem fácil de fazer o estudo inicial é colocar os espelhos perpendicularmente um em relação ao outro. Quando a gente coloca um
Se o desenho estivesse feito perfeitamente, se eu tivesse feito o desenho com perfeição, essa distância seria idêntica a essa, e nós perceberíamos que a imagem I2' se formaria exatamente em cima da outra imagem. Quer dizer que quando os espelhos estão formando 90 graus um com o outro, um objeto forma uma, duas, três imagens. Isso dá para confirmar em casa, com 2 espelhinhos em casa tu percebe isso. Se tu botar 2 espelhos planos, um perpendicular ao outro, e te olhar, vai ver 3 de ti. Um no espelho da esquerda, um na direita e um de ti bem no meio entre os espelhos. Tem uma fórmula matemática que dá para nos ajudar a calcular o número de imagens formadas. A fórmula ela é bem boba, ó. Essa fórmula eu não posso deduzir a partir de regras físicas. Eu teria que fazer esse experimento com vocês e te mostrar experimentalmente aquela regra é obedecida. Observe que nesse caso, né, o ângulo entre os espelhos é 90. 360 dividido por 90, 4. 4 menos 1, 1, 2, 3. Tranquilo? Então eu te pergunto, se o ângulo entre os espelhos for 360 graus, quantas imagens se formam? 2 espelhos planos. Um está ali naquela parede e o outro está aqui no quadro. Só que o ângulo era 90 graus. Aí eu fui aumentando e deixei eles com 360 graus. Um de costas para o outro. Quantas imagens se formariam? Pois é, né, de acordo com a fórmula nenhuma, porque 360 sobre 300 dá 1 menos 1, 0. Eu vou entender que os espelhos estavam aqui e aqui, eu fui abrindo o ângulo e nós ficamos de frente para a lateral dos espelhos, né? Por isso que a gente não viu imagem nenhuma. Mas fica estranho aplicar a fórmula nessa situação, né? Quando o ângulo entre os espelhos for 0, quantas imagens se formam? Cuidado, cara. Se eu pegar o ângulo que é 90 graus, tem espelho ali, tem espelho aqui, né? Aí eu fui pegando essas paredes, fui fechando. Fechou. Ângulo 0. Aí tu pode pensar que não cabe ninguém ali no meio, né? Mas calma, eu posso pegar esses espelhos e afastar um do outro, né? Eles continuam com ângulo 0, né? Tu concordas comigo? Vou refazer a pergunta agora para tu entender qual é a posição dos espelhos. Quantas imagens? Quantas imagens? Tem um espelho lá e tem um espelho aqui. Eu estou aqui. Quantos de mim eu vejo? Olha, meu querido. Quanto é que é 1 dividido por 1000? Tranquilo, né? 1 dividido por 1. 1 dividido por 0,1. 1 dividido por 0,0001. 1 dividido por 1 milhão. Acho que já está de bom tamanho. Vou te perguntar de novo. Quantas imagens quando o ângulo entre os espelhos é 0? Infinitas, escutei. Infinitas. Claro, porra! 1 dividido por 0, alguém duvida que dá infinito? Olha para aquelas divisões no quadro. Tu duvida que dá infinito dividido por 0? Eu posso te provar matematicamente, a prova está ali. É só tu olhar e acreditar. Tu percebes que quanto menor o resultado do denominador, maior o quociente, maior o resultado da divisão? Olha aquilo, cara. Se o resultado fosse 1 dividido por 0,000000000, tu concorda que o resultado seria 1 seguido de 0,0000000 infinitamente? Aquilo é a prova cabal. Dividir por infinito, dividir por 0 dá infinito. Dividir por infinito dá 0. R$1 dividido para 100 pessoas dá 1 centavo para cada um. Dividir para 1000 pessoas já não dá merda para ninguém. Dividir para infinito dá 0. Intuitivo também, fácil de entender, né? Um número finito dividido por um número infinito dá 0.
Mas um número finito dividido por um número infinito dá zero, cara. Um número finito, 1 dividido para zero, dá um número infinito. Vai falar de errado isso. Tu concordas com o que eu lhe disse? Concordas? E tu aceitas que se tem dois espelhos planos, um de frente para o outro, a luz que sai do teu corpo bate no primeiro, bate no segundo, bate no terceiro, e bate, e vai, e vem. Infinitas imagens. Lá em Florianópolis tem um shopping que eles construíram há pouco tempo. Eu vou lá às vezes no cinema e aí eu estou lavando a minha mão no banheiro e tem um espelho na frente e um espelho atrás, cara. Certinho, ângulo zero. E eu sempre que eu estou lavando a mão eu fico esticando o pescoço para ver as minhas infinitas imagens, que é um tesão de ver que realmente vai ao infinito, certo? Que loucura, né, cara? Eu preciso muito dessa informação. Eu preciso que tu entenda que dividir por infinito dá zero e dividir por zero dá infinito. Sem essa passagem matemática, a física vai falhar em alguns momentos. Só por isso que me deu o trabalho de fazer esse comentário. Vou te mostrar qual foi a questão mais bonita que eu já vi, que essa forma parece uma forma idiota, né? Aquela forma ali parece, ou o cara me fala o N, eu calculo o alfa, ou ele me dá o alfa, eu calculo o N, né? Olha só a questão mais bonita que eu já vi sobre essa matéria. A famosa questão das bailarinas. Diz que tinha um coreógrafo que queria que em cena houvessem 24 atores, só que ele só tinha dinheiro para pagar 3 bailarinos. E ele queria que houvessem 24 bailarinos dançando em cena. Ele sabia que usando 2 espelhos planos ele poderia iludir a plateia. A pergunta é, já que ele tem 3 atores e ele quer 24 bailarinos em cena, qual é o ângulo entre os espelhos? Não vale simplesmente responder, tem que explicar. Pensem, eu tenho 3 atores e quero que a plateia veja 24 personagens em cena. Sabendo que o coreógrafo usará 2 espelhos planos, calcule o ângulo entre os espelhos. Cuidado, se eu estou te falando que é a mais bonita que eu já vi, não é idiota, não é só chegar e jogar na fórmula. Tem que pensar. Já vamos responder. Sofra um pouquinho.